Vai contar tudo agora e tem um monte de novidades, hein, Andrô? Bom dia. Fala, Everton, bom dia pra você, bom dia, galera, bom dia pra quem tá ligado no 98 Esportes dessa sexta-feira. Bora lá falar do Cruzeiro? Pois é, pessoal, ontem foi um dia de muitas informações e novidades no Cruzeiro. Primeiro, o clube, através do seu diretor de comunicação, o Vinícius Lordello, refutou uma situação levantada a princípio aí pelo deputado Léo Portela, de que Pedro Lourenço teria se afastado do processo da SAF e de que o Banco BMG iria adquirir aí uma parte do Cruzeiro SAF. Através da sua conta no Twitter, Vinícius Lordello explicou que, abre aspas, Pedrinho foi sim convidado para participar do Comitê de Constituição da SAF, tendo preferido indicar um de seus filhos, o Bruninho, participante já bastante ativo no processo. Sobre o perfil do investidor, o Cruzeiro, com público apoio da XP e Álvares e Marçal, está focado em buscar preferencialmente um investidor único e estrangeiro. Importante, não há ou houve qualquer negociação com o BMG, fecha aspas, essas foram aí as palavras do diretor de comunicação do Cruzeiro. E quem também se posicionou sobre esse assunto foi o executivo da XP Investimentos, Pedro Mesquita, abre aspas, sobre as informações divulgadas hoje pela manhã sobre a possibilidade da venda da SAF do Cruzeiro para investidores locais, incluindo o BMG, eu gostaria de enfatizar que são totalmente inverídicas, fecha aspas, aí foram as palavras do Pedro Mesquita. O fato é que não há como cravar nome ou vários nomes possíveis aí dos investidores do Cruzeiro SAF. A XP tem trabalhado aí com o maior sigilo, seguindo as normas das cláusulas de confidencialidade, até que todos os nomes possíveis de investidores não passam de especulação. E ontem também o Cruzeiro confirmou aí mais 5 contratações para a próxima temporada. O atacante Edu, o meia Pedro Castro, o volante Felipe Machado, um jogador aí que o Cabido gosta demais, o meia Fernando Neto e o lateral Pará. Além desses 5 reforços, o Cruzeiro já havia contratado no início aí de dezembro o zagueiro Michael. Mas não vai parar por aí não, tá? Alexandre Matos, que chegará na Toca da Raposa em janeiro para ser o novo diretor de futebol do Cruzeiro, segue no mercado em busca de mais reforços. Inclusive ontem, Everton, eu conversei com o Alexandre Matos e ele demonstrou uma certa preocupação com a reação dos torcedores do Cruzeiro. Ele até me disse que os torcedores têm que entender que a situação do Cruzeiro é de muita gravidade. A turma parece estar sem noção que ainda o Cruzeiro não tem essa grana que está todo mundo vislumbrando com a chegada da SAF, e hoje no mercado, para o Cruzeiro trazer os jogadores de primeira linha, como os torcedores querem aí, a coisa é muito complicada, afinal de contas a gente sabe aí como é que está o nome do Cruzeiro no mercado. Então, é isso que tem o de Cruzeiro nessa sexta-feira, já desejando a todo mundo aí um ótimo final de semana, fiquem com Deus, e na próxima segunda-feira, se Deus quiser, estarei aqui falando mais da Raposa no seu 98 Esportes. Um abraço e até lá. Abraço, Andrô. Muito obrigado pelas informações. Bom, então, isso posto, ontem aqui no programa já desmentimos em primeira mão, quer dizer, em primeira mão também é chatíssimo. Desmentimos esse negócio aí da negociação com o BMG, esse negócio da negociação, hein? Com o BMG e tal, e aí depois o Lordello veio e falou também, Pedro Mesquita também negou e tal. Isto posto, não dá pra fugir, Cabido, Lohana, Alê, TJ, não dá pra fugir da questão, e quero até que você fale sobre isso, Cabido. A Série B de 2022 será a mais difícil da história? Tem tudo pra ser? Já é, né? Já está mais difícil. Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Bahia, Sport, Chapecoense, fora os que já estão. Quantos títulos brasileiros tem aí? Quantos títulos de Libertadores tem aí? Quantos títulos de Copa do Brasil tem aí? Inclusive, os dois reis maiores, de Copa né? estão lá, né? Fico feliz com o seu otimismo, irmão. Por quê? Não, porque camisa não entra em campo, né? E a gente não sabe se vai ser a baba do boi cansado ou se vai ser a... A gente aprendeu isso. A gente aprendeu. Eu falei que ia subir com o pé nas costas em 2020. Que erro, né? E aí foi um grande erro, né? Que erro, e aí né? a gente fala que vai ser difícil, que tem título, que tem camisa, e que tem história, que vem Vasco, que vem Grêmio, que vem Cruzeiro. Você acha que vai ser mais fácil, CJ? Me Everton, ajuda. Ô, Everton, qual é o planejamento dessas equipes? Não estamos falando de planejamento. Pô, mas se entrarem com times desorganizados, pode ser a baba do boi cansado. Mas é importante vai ter mais destacar clássico. que o Bahia é um clube bem gerido, que o Grêmio caiu com superávit, que é raro, eu acho que nunca aconteceu pela primeira vez, caiu com superávit. O Vasco é um clube que, querendo ou não, ele
vai fazer tudo para não repetir a campanha desse ano. O Cruzeiro se reestruturando. O Sport é sempre um adversário complicado numa Série B. A Chapecoense é que é uma incógnita. Ninguém sabe porque a Chapecoense vive o pior de seus momentos. Uma crise grande. A Série B, gente, é um campeonato à parte, onde muita coisa pode acontecer. É muita coisa que eu digo o seguinte: às vezes nós vamos medir a régua da Série B de 2022 com o impacto visual e a memória afetiva de 2021. Aí vai falar, nossa, olha o Grêmio, meu Deus, e o Sport, olha o Bahia. Só que, quanto impacto vai ser no giro, na mudança de temporada, o que vai acontecer nos estaduais e outra, a Série B, muitos clubes montam times na beira para começar e perdem muitos jogadores durante a Série B. O Náutico, para mim, ia subir. O Náutico, para mim, era um time que estava ali sobrando. Perdeu o jogador. Teve contusão, perdeu negociação. Perdeu os dois principais jogadores, um por lesão e outro por transferência. E em uma Série B, quando nós falamos de 2, 3 jogadores, é muito para uma equipe. Então, para eu cravar isso no dia 10 de dezembro de 2021, eu só tô falando por mim, tá, gente? Eu estarei muito apressado e muito ansioso. Eu discordo. Tem um campeonato estadual e tem muita montagem, tem muita coisa para acontecer, inclusive SAF, hein? Inclusive SAF. Como eu não sei como vai ser, eu vou esperar lá para 2022 para falar se vai ser pela difícil. Pressão, eu não tenho a menor dúvida que vai ser mais difícil. Vasco precisa subir de qualquer forma. Aí eu concordo. Cruzeiro precisa subir de qualquer forma. Pressão são grandes. Grêmio precisa subir de qualquer forma. Esses três precisam subir de qualquer forma. Até para falar que torcidas grandes, Sport e Bahia também tem pressão porque são torcidas grandes. E aí tem assim, teoricamente, gente, não tô falando que vai subir esses três não, tá? Mesmo porque a gente já viu o que aconteceu nos últimos anos. Mas teoricamente sobra uma vaga. Ou pro Sport ou pro Bahia. Cara, é difícil. De pressão, eu concordo, assim, muito com você. Difícil, viu? Situação bem complicada. É porque a pressão, ela entra já agora. Já entrou. Já entrou. Quando a gente fala de dificuldade, a gente entra justamente nessa questão, até mesmo da atenção que vai ser voltada à Série B do ano que vem, por conta da presença de 3 clubes como Vasco, Grêmio e Cruzeiro na competição, além desses outros que nós citamos, como o Bahia e o Sport, que tem grandes torcidas. Ou seja, a pressão, quando a gente entra nesse assunto, a gente fala também até de uma visibilidade para a Série B, que talvez a edição do ano que vem cause a mais do que foi nos últimos anos. Com Cruzeiro e Vasco já tinha Cruzeiro, Vasco e Botafogo já tinha essa questão. Quando cai um gigante igual o Grêmio, da maneira que caiu, com o time que a gente viu jogando, e inclusive em alguns momentos aqui do programa a gente disse, com esse futebol, é curioso ver o Grêmio nessa situação, porque vários jogos que o Grêmio, sei lá, tomou um gol de empate ou tomou uma virada, o Grêmio estava jogando bola para não cair para a segunda divisão. E não sei se vocês repararam ontem, né? O corte foi 46. Quem se livrou com 46, foi o Juventude. A gente imaginou que pudesse ser menos, né? O último rebaixado foi com 43, mas o Juventude, ele se livrou com 46. É claro que poderia ter se livrado com 44, mas ele se livrou de fato no último dia 46 pontos. O Juventude ganhou o jogo ontem, né? 1-0, né? Se o Bahia tivesse ganhado Fortaleza, como é que ficaria ali? Por gentileza. Juventude iriam a 46, o Bahia com uma vitória a mais escaparia. Tá. Aí cairia o Juventude. Caramba, hein? Que era o que estava acontecendo quando começou. Eles tinham 44 e o Grêmio 43. Mesmo ganhando, os dois estavam empatando. Juventude e Bahia estavam empatando os jogos. Eles estavam empatados também com 44 pontos, poderiam se livrar com 44 pontos, mas o Bahia escapava. Quando o Bahia toma virada, aí o Juventude ainda faz, aí o Bahia foi pro saco. Imaginando como é que tá a situação lá na Bahia, né? Com Vitória e Vitória caiu pra Série C, o Bahia caiu pra Série B. Hoje um dia de reflexão. Assim lá como poderia ser o futebol gaúcho. O Juventude escapou, se caísse, cairia Juventude, Grêmio, e o Inter fez uma campanha horrorosa. Nossa. Não, o futebol pernambucano também, né? Também. O Santa Cruz na situação que caiu, está. O Náutico permaneceu. Exatamente, o Náutico que brigou e parecia que ia brigar até o final, perdeu o fôlego. E a gente pode pegar também outro, o Paraense. O Remo foi embora para C, o Paysandu não consegue o acesso.
em Santa Catarina, um desceu, o outro subiu. O Avaí volta. A Chapecoense caiu, o Avaí voltou. Criciúma também tá na Série B. Criciúma subiu. Porque tava na C também, né? É verdade. Destacar o Tombense chegando na B aí pela primeira vez. Candidato, hein? Pra brigar, hein? Será? Não subestime o Tombense. Não dá pra subestimar não, cara. É o time organizado, vai jogar em Muriaé, né? Provavelmente. Ou joga em Muriaé ou joga em Juiz de Fora. Eu não acredito que vai jogar em Tombos, né? Porque, nossa, que rolê. O Igor Tepp mandando mensagem aqui, ó. Camisa não sobe time. Ano passado subiram Chape, Brusque, América e Juventude. Mentira, foi o Cuiabá, né, Igor? Cuiabá. Aqui, Cuiabá. Mas veja bem, vamos imaginar aqui uma situação de você ter os direitos de transmissão da Série B. Aí você vai iniciar uma temporada 2022 com Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Bahia, Sport, Chapecoense, Criciúma, o próprio Tombense, porque não é um clube que representa, mas eu tô colocando porque é mineiro, porque é nosso aqui. Cara, é interessante ver esses clubes grandes aqui. Até para você, até pela questão, pela visão do negócio em si, sabe? Então, é uma Série B interessantíssima. Ano que vem vai ser uma Série B interessantíssima, uma tremenda briga de foice no escuro, exatamente porque esses clubes, o Cruzeiro vai ter que se virar para subir. Aquilo que você disse agora sobre o Vasco, o Grêmio talvez seja o maior favorito, porque cai com superávit e a base de elenco, é óbvio que deve sofrer algumas mudanças, mas o Grêmio para mim é o grande favorito. O Bahia, muito bem gerido, não passa por grandes e sérias dificuldades financeiras. E o Sport sempre é um adversário duro numa Série B de Campeonato Brasileiro. Então, torna-se muito mais interessante. Mas eu tô com o Igor, não é garantia de acesso. Não, só porque a gente não passou sobre esse pacotão de reforma do Cruzeiro aí. Alguns jogadores, o do Vitória lá, o menino do Vitória, eu não conheço. Fernando, sinceramente, eu não conheço. Né, o Edu, a gente falou dele aqui ontem com o Clodoaldo. O Pará, eu acho um bom reforço, né, pra Série B, pro nível. A gente tem que colocar que é não nível de Série B, eu acho um bom reforço. E o Pedro Castro é muito bom jogador, tá? A gente não tava sendo especulado, não tava falando dele aqui e não vazou essa negociação. Eu acho muito bom jogador o Pedro Castro. Boas campanhas no Avaí, boas campanhas no Botafogo. Se você pegar os jogos do Pedro Castro no Botafogo, ele foi um dos fundamentais, inclusive contra o Cruzeiro, jogadores ali dessa campanha do título da Série B do Botafogo. Então acho que o Cruzeiro acerta no Pará e no Pedro Castro, assim. Você esqueceu do Machado aí. Tem o Machado, né? Que o Valdo Machado tava parado. Mas o Gris chamou a atenção para uma coisa que eu não tinha pensado. O Machadão é do mesmo empresário do Manuel. Meio que pode vir de. Não sei se isso pode, de repente, indicar alguma coisa. Porque só justifica algo nesse sentido. Porque o Manuel já tinha sido falado, né? Sobre a possibilidade de volta. E como é do mesmo empresário do Machado, talvez possa ter alguma coisa. O que fala do Felipe Machado, gente? O que fala? Não, você não tem base, você não tem o que fala. Porque tem um ano que ele não joga. Aquela postagem do Cruzeiro ontem, highlights skills. É o quê? Vocês não viram a postagem? Não. Highlight skills. Você viu, né? O Cruzeiro postou ontem do Machado. Não, o cabido. Gente, assim, com todo respeito, cara, eu não entendo algumas coisas. Eu não entendo. Porque assim, se tivesse sido um jogador que tivesse agregado demais aqui, voltar é importante, né? Rafael Sobis voltou, né? Mas você já tem. Mas ele fez mais que o Ariel Cabral durante essa temporada. Mas aí é o discurso da torcida, cara. A gente tem que analisar pra frente. Cara, o que o Felipe Machado agregou para que justificasse uma volta dele ao clube? E detalhe, qual a amostragem que nós temos do Felipe Machado? Esse ano nenhuma. Porque ele não jogou. E por que ele não jogou? Assim, eu não entendo. Não entendi a postagem também. Mas eu enfim. não achei essa postagem, tô procurando. Mas você vai ficar procurando? Tá aí, daqui a pouco você vai achar.